Paz, amados, nós estamos aqui agora para trazer a lição de número 5. Hoje nós vamos ter um título interessante: Contra os falsos profetas. O nosso texto áureo está em 2 Pedro 2:1. E entre vós, entre o povo, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, na encolha, de forma sutil, heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 1. Ok? Bem, a verdade prática, que é a síntese da nossa lição, fala: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lança dúvida no coração do seu povo. É para isso que eles existem. Satanás levanta eles com essa finalidade, Mas antes eu quero apresentar aqui meus livros, tá? Meu penúltimo livro é o Jejum que Funciona, o Jejum Bíblico, tá bom? Esse livro tem sido uma bênção para muita gente. E o último que eu lancei é esse aqui, o Batismo Pentecostal, o Batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em língua. É um livro com 64% e 64 páginas, é um manual muito importante que você vai estudar sobre vários tipos de batismo, principalmente o batismo com evidência de falar em língua, o batismo com o Espírito Santo e também os dons espirituais, tá bom? Então vai ser bênção. O nosso zap é 994 627762 21, Rio de Janeiro, tá bom? Então 21 994 62 7762, se liga e nós combinamos aí. Ele vai chegar na tua casa pelo correio. A gente combina o preço, tudo direitinho, baratinho, vai valer a pena, tá? No correio você só vai pagar a postagem de R$ 7,40, tá bom? Para os lugares mais distantes. Para perto é menos, ok? E para perto aqui da minha região eu entrego em casa ou pego lá na minha igreja. Um abração aí, te espero, tá bom? E também, se caso você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você está aí pela primeira vez, se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus grupos, tá bom? Me ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Dá um toquinho no sininho para receber novos anúncios. Olha, e nós temos também quase 500 vídeos aí de vários tipos, tá bom? Aí mas tudo é evangélico, a palavra de Deus. Temos um estudo muito bom sobre depressão. Aí você é só tocar aí no vídeo, tá bom? Primeiro você toca em cima da minha foto ou o nome do canal. Aí vai abrir, aí você toca em vídeo. Aí você vê todos os vídeos que você quiser. É só escrever o nome do vídeo que você quer, tá bom? E para se inscrever aí do lado do vídeo aí tem a palavra inscrever. É só tocar, pronto, está inscrito, ok? Dê o seu like. Muita gente pensa, eu vou escrever o quê? Nada, é só tocar na palavra escrever, está inscrito, ok? Então vamos lá. Hoje o assunto é falso profeta. Então a Bíblia, ela deixa claro, que os falsos profetas sempre existiram no meio do povo de Deus, certo? Porque o joio sempre ele é julgado no meio do trigo. É sempre uma mistura, uma confusão. Mas a Bíblia diz assim: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Então, por toda a confusão que tem havido no mundo, vamos falar do povo de Israel para cá. Hoje, dentro da igreja, falsos profetas, falsos mestres, que as pessoas só combatem os falsos profetas, falsos profetas. Mas não combatem os falsos mestres, os liberais que estão ensinando doutrinas heréticas, até desestabilizando a palavra de Deus. Então isso aí ninguém observa muito. Não, falso profeta, mas por causa do pentecostalismo, Mas não observa que a Bíblia não fala só de falso profeta, fala de falso mestre que ensina a palavra
de forma que não tem nada a ver com a Bíblia. Entendeu? Mas sempre existiu isso e vai existir. Nós é que temos que tomar cuidado, conhecer a Bíblia, porque conhecendo a Bíblia, se você sendo crente, habitação do Espírito Santo, você tem que ter discernimento de espírito. Um dos dons espirituais, além da palavra da sabedoria, do conhecimento, dom de profecia, tem também a palavra também chamada discernimento. Você saber discernir os espíritos, porque no mundo tem 3 espíritos funcionando. Entendeu? Tem o Espírito de Deus, glória a Deus por isso, o Espírito do homem, que o homem fala de si mesmo, e o Espírito de Satanás, os demônios. Então, você tem que ter discernimento de espírito. Você tem que saber discernir quando é o homem que está falando, quando é o diabo e quando é Deus. Essas 3 vozes estão aí confundindo as pessoas. Tem pessoa que está seguindo o homem pensando que está seguindo a Bíblia. Tem outros que estão seguindo a voz de Satanás pensando que está seguindo Deus. Então, todo cuidado é pouco. Essas 3 vozes estão aí funcionando. E o mundo jaz no maligno, né? O Deus desse século é Satanás. Jesus é o Deus da igreja. É o Senhor da igreja. Mas do mundo é o diabo. E o diabo, ele gosta de julgar o joio lá dentro do trigo para poder confundir os que estão dentro da igreja. Mas vamos vigiar. Falso profeta existiu, sempre existiu e existe dentro da igreja. Entendeu? E não adianta, tem coisa aí que Deus deixa mesmo para provar a gente. Entendeu? Então a gente tem que vigiar e saber se o que eu estou seguindo tem base bíblica. O que eu estou ouvindo é bíblico. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia te livra, além do discernimento de espírito, que você tem o Espírito Santo habitando em você. A Bíblia diz que o crente é templo do Espírito Santo, mas sem Bíblia, meu filho, o Espírito Santo só lembra, ele vai lembrar tudo que Jesus disse, ele vai lembrar tudo que está na palavra. Se eu não leio Bíblia, como é que o Espírito Santo? Você fica fazendo do Espírito Santo sem o que fazer na sua vida. Você quer dar trabalho ao Espírito Santo na sua vida? Lê a Bíblia que ele vai te usar. Né? Mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas se eu não ler a Bíblia, eu posso ser enganado pelo falso profeta. Entendeu? Então, muito cuidado. Então, a função dos falsos profetas é criar confusão. Só para isso. Agora, qual era a função do profeta verdadeiro na Bíblia, no Velho Testamento? No Velho Testamento, o profeta, ele era escolhido por Deus. Ele não se autoproclamava. Tem muita gente se autoproclamando pastor, se autoproclamando profeta. Nós precisamos entender que é Deus que escolhe quem quer que seja. Todo ser humano, ele precisa de uma autoridade espiritual. Todos nós precisamos. O ser humano, ele vive num corpo. E cada membro tem a sua função. Então, nós não devemos se autoproclamar nada. Então, o falso profeta é aquele que se autoproclama profeta. Mas o profeta de Deus é escolhido por Deus e é reconhecido pela igreja. Entendeu? No Antigo Testamento, qual era a função do profeta? Trazer a mensagem de Deus para o povo, ensinar o povo, corrigir o povo, mostrar o caminho certo, mandar ele vigiar com os falsos. E o sacerdote? Qual era a função do sacerdote? Era de levar a Deus, levar as orações a Deus, levar os problemas. O sumo sacerdote, ele levava os problemas dos homens para Deus. E o profeta traz a mensagem de Deus para os homens. Muito importante isso, entendeu? A gente entender que o sumo sacerdote levava os problemas dos homens a Deus. E os profetas traziam a mensagem de Deus para os homens. Ou, resumindo, a mensagem dos homens para Deus que levava era os sacerdotes. Hoje não. O véu do templo se rasgou, todos nós somos sacerdotes nesse sentido.
Todos nós podemos entrar na presença de Deus, todos nós podemos fazer como os profetas do Velho Testamento, como os sacerdotes do Velho Testamento, que eles eram intercessores, né? E todos nós podemos interceder um pelos outros. Agora, cuidado, os falsos profetas estão aí. Mas se você tem Bíblia, se você está como o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, a palavra escondida aqui não vai deixar você seguir falso profeta, falso mestre, falso pastor, falso crente. Porque não é só falso mestre, tem falso pastor, tem falso profeta, tem falso crente. Você não vai sair por aí acusando ninguém. Deus não chamou a gente para isso. Mas você tem que ter discernimento e Bíblia no coração para saber discernir o falso do verdadeiro. Entendeu? Então, o desafio maior, olha só, foi um longo, doloroso combate contra os inimigos de Deus e dos profetas verdadeiros da nação. A luta era grande dos profetas com os falsos profetas. Os falsos profetas, alinhados com os corruptos dos reis, e os falsos profetas, eles queriam proibir os verdadeiros profetas de pregar a mensagem da palavra de Deus, porque contrariava os seus interesses, embora eles conhecessem a verdade. Entendeu? Mas tudo aquilo que vinha da boca dos profetas de Deus, que contrariava as suas intenções e os seus interesses, os falsos profetas, reis e sacerdote falso, eles se levantavam contra os profetas. Não tinha jeito, entendeu? Então, a função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei. Eles traziam a mensagem de Deus, entendeu? Então, isso aí é que era o grande problema, certo? A maioria também não queria ouvir a verdade. Hoje não é diferente, gente. Hoje, se tu pregar a verdade bíblica, não é ofender ninguém, não, só pregar o que está escrito, entendeu? As pessoas já não aceitam, entendeu? Não querem mais saber disso, entendeu? Não é só naquele tempo, hoje também. Você prega, mas as pessoas não gostam, porque eles foram acostumados com mensagem light. Vem como está, fica como está. E talvez você que pregue a palavra verdadeira e genuína, você pode ser considerado um falso profeta, um falso pregador, porque prega a Bíblia. Porque hoje os crentes, entendeu? É o não me toque. Tudo que você fala que não contraria, aí, quer dizer, os líderes estão criando uma geração dessa maneira, não me toque. Igual casca de ovo, quebra à toa. Não pode falar isso, vai ofender. Se falar isso, eu perco o dizimista. Se falar isso, eu perco o tocador. Não, mas o fulano de tal está em pecado, assim. Mas a gente precisa dele. Se a gente brigar com ele, ele vai embora. Ué, e a alma dessa, se for para o inferno, não é pior? Não é melhor corrigir? Então tem muita gente que tinha que ser corrigido pela igreja. Não é, Deus vai corrigir, mas vai ser muito pior. Entendeu? Então, os falsos profetas passavam uma situação diferente para o povo de Israel daquilo que verdadeiramente era o que Deus queria. Aí vinha o profeta verdadeiro dizendo a verdade e não era aceito. Está entendendo? Então, o falso profeta, profetizar, olha só, profetizar falsamente era crime em Israel sob pena de morte. Pode ler lá, Deuteronômio 13, verso 1 a 5. Capítulo 18, verso 20 a 22. Aí o que você vê aqui? Você vê que era crime. Quem profetizasse mentira era morto. Mas por que eles não eram mortos? Porque quem tinha que cumprir a lei estava vivendo na mesma situação do falso profeta. Então ele não tinha moral para corrigir o falso profeta, porque ele estava vivendo na mesma situação, o sacerdote. O próprio sacerdote estavam praticando e profanando o templo de Deus, profanando a casa de Deus. Entendeu bem? Então,
quem está vivendo nessa situação não tem moral nem autoridade para corrigir ninguém. Aí virava aquela desordem que vocês conhecem, que acontecia, que os profetas tentavam corrigir, mas não conseguiam. Aí vinha o quê? O juízo de Deus. Entendeu? Deus profetizou para um profeta, Deus usou alguém, Jeremias, para falar para o profeta. Lá em Jeremias, Deus mandou dizer, ó, diz aí que eu vou matar ele. O que Deus manda matar? Deus é que é o dono da vida, é o único que tem poder para matar e dar vida. A gente mata é pecado. Deus falou, vou matar ele. Vou matar assim, assim, e vou matar todo mundo. Acabou, morreu mesmo. O profeta. O falso profeta. Então, Deus não se deixa escarnecer. A gente tem que tomar cuidado, entendeu? Então, curiosamente, os mesmos termos são esses usados, né? Nave e azê, usados para profetas do Deus vivo ou vidente, como Samuel. Tudo depende aqui do contexto que é usado a frase no hebraico, que eu não vou citar aqui porque não vai ter necessidade. O que interessa agora é o cuidado que a gente tem que ter sobre os falsos profetas. Entendeu? O número 2 aqui. Então, os dois lados aqui que o autor traz. Então ele diz, ó, na vida tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, também há maldição. Como há pessoas verdadeiras, há os mentirosos também. Entendeu? Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Certo? Então, assim como há profeta legítimo de Deus, enviado por Deus, há falso profeta também, enviado por Satanás. Então, não seja assim um ingênuo, um crente ingênuo. O que é um crente ingênuo? É um crente que acredita em tudo. Alguém se levanta lá, aí você acredita. Não, tem que estar dentro da Bíblia. Tem que ser coisa coerente, você tem que ter discernimento. O Espírito habita em você. Você não pode ser enganado, porque dentro de você tem o Espírito Santo. Talvez você não tenha o dom de discernimento, mas por ter o Espírito Santo, você pode discernir muita coisa na sua vida. E Deus não vai mandar nada, deixar vir alguma coisa para você que você não possa entender. Entendeu? Então entenda que você não vai sair duvidando de todo mundo. Mas você tem que ficar na tua e esperar. Tem coisa que Deus usa alguém em profecia ou em visão, que você não tem que tomar logo uma atitude. Você tem que esperar a coisa amadurecer e sentir se é de Deus mesmo. É assim que eu ajo. Agora, tem coisa que é instantânea. Mas não seja aquele crente neófito, bobinho, que tudo que falar você... Não, espera. O que eu falei agora? Existem 3 espíritos no mundo. O espírito de Deus, que opera, o espírito do homem que está aí, se manifestando, e os profetas do diabo. 3 vozes no mundo, Satanás, Deus e o homem. Então você tem que saber quem que está falando. Não ficar engolindo coisa que não tem nada a ver. Entendeu? Então, esses profetas, eles são chamados, né, loucos. Deus manda chamar de louco. Entendeu? Em hebraico é Nabal. O Nabal, que foi marido da mulher que casou com Saul, com Davi, chamava Nabal, louco. Ele fez muita loucura. Entendeu? Então, aqueles que não acreditam em Deus, entendeu? São loucos. Afirma que eles seguem seu próprio espírito, sua própria vontade. Tem pessoas que a sua vontade é que tem que prevalecer. Nem a Bíblia consegue suplantar a vontade de certas pessoas, porque o orgulho não deixa eles se humilharem e rejeitarem alguns ensinos para aceitar o que está na Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por homem. Lógico. Se Deus quisesse usar a Bíblia para falar para homem, ele tinha que usar o quê? Homem. Mas se ele fosse falar para anjo, ele tinha que usar o quê? Anjo. Então as pessoas não querem pensar, né? E são pessoas que ouviu e não querem nem saber. Não, vamos analisar. Faz igual o crente de Bereia. Analisa se é de Deus ou não. Mas quem falou foi Paulo. Pois é, mas vamos ver se é verdade. Esses crentes aqui é bom. Aí sabe o que o Espírito Santo chamou eles? De nobres.
Não repreendeu, não. O que eu te ensinar aqui, você tem a obrigação de conferir. Se você não tem certeza, né? Você tem a obrigação de conferir na Bíblia. Será que o pastor Adilson falou, é verdade? Vou ver na Bíblia. Se você já sabe, nem precisa, né? Mas se você tem dúvida, vai conferir. Ih, o pastor Adilson falou não sei o quê, será que é de Deus? Vai ver na Bíblia. Vai ver na Bíblia. Você nem me perguntar, vai ver na Bíblia. Entendeu? Mas se me perguntar, eu respondo também, tá? Então, não, aqui olha só, Nabal não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Porque às vezes a teus olhos, o que a pessoa está falando não tem nada a ver, mas para Deus ele está blasfemando contra Deus. Tem coisas que é blasfêmia, entendeu? A pessoa ofende a Deus diretamente. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que é um coitadinho, mas Deus sabe o coração daquela pessoa, que ele está fazendo de livre, espontânea vontade, consciente do que ele está fazendo. Porque às vezes a gente fala, porque ele não sabe nem o que está falando. Não vai nessa não. Deus sabe se está ou não. Tá? Então, às vezes o cara não está falando só uma bobeira, uma tolice, não. Ele está falando, ele está blasfemando. Às vezes tu vê alguém batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, aí vem alguém e diz, não, é o diabo, está usando ele. Aí você fala, não, nada, isso não tem nada a ver não, o cara não sabe nem o que está falando. Ah, é? Para Deus, é uma blasfêmia. Deus sabe às vezes que a pessoa está falando de raiva. Você lembra daqueles homens que criticavam Jesus? Né? Alguém fala, mas aquele líder religioso não sabia o que estava falando. Quando Jesus expulsava o demônio, não, é pelo poder de Satanás que ele está expulsando o demônio. É o diabo que está usando ele, é o principal dos demônios, é o Beelzebu, aquele falso profeta falando. Mas Jesus falou, não, eu estou expulsando pelo Espírito Santo. Certo? Vocês não estão pecando contra mim não, contra mim tem perdão. Vocês estão pecando com quem está me usando, é o Espírito Santo. Vocês estão pecando contra o Espírito Santo, não tem perdão não. Então eu vejo aí pessoas falando, o cara está falando língua, é o diabo. Curou ali, um dia tinha um pregador falando lá, eu ouvi ele dizer. A minha esposa estava ouvindo uma mensagem, eu estava achando até boa a mensagem, uma igreja cheia. Aí daqui a pouco o pregador, se você for numa igreja ver um milagre, é o diabo. Vai tu ver que blasfêmia. Eu queria que alguém me mostrasse, um falso profeta da vida aí, me mostrasse, que diabo bonzinho aí, que eu não conheço esse diabo bonzinho, que está curando. O diabo ele tem milagre falso, verdadeiro não tem. Agora eu queria que me mostrasse na Bíblia onde tem o diabo curando. Porque nós, para falar as coisas, nós temos que ter base bíblica, né? Então me mostra na Bíblia um versículo só, não quero muito não. Aí tá bom, o diabo curando alguém. Tá? Se você tiver mais 2, 3, 4, 5 versículos, aqui pastor Adilson, o diabo curou esse. Eu nunca vi o diabo curar ninguém, se me mostrar uma novidade. Então essa de que chegar numa igreja, ter alguém curado de câncer, e agora está adorando a Deus, servindo a Deus, né? Quantas pessoas foram curadas, eram paralíticos, era cego, era surdo, foram curados e estão na igreja servindo a Deus, dando glória a Deus, aí o cara vem dizer que é o diabo. Isso é o falso profeta, não é quem curou não, é quem está falando. Então muito cuidado com as nossas palavras, que nós vamos ser julgados por ela, e muita gente está blasfemando contra o Espírito Santo. Não é o que o autor aqui falou, não é uma mera tolice, não é uma mera bobeira que o cara falou não, ele blasfemou. Então, quando falava, Jesus, tu está expulsando o demônio, mas é pelo poder do demônio maioral. Jesus disse, não, é pelo Espírito Santo, é pelo dedo de Deus, e vocês vão dar conta dessas palavras. E deram, porque não tinha perdão. Então, muito cuidado. Certo? Raposas no deserto. Bem, esse quadro, né, é uma metáfora dos chacais, em meio às ruínas das cidades, civilizações devastadas. Aquela cidade abandonada ficava cheia de chacais. Né? Chacais é um animal aí. é parecido com cachorro. Né? Mas não é cachorrinho pequenininho, não. É tipo lobo. Entendeu? E
Eles ficavam nessa cidade. Isso significa, na verdade, que estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo que os falsos profetas representam na nação e hoje na Igreja de Cristo. Então, são como cães, comedor de lixo, entendeu? Do tempo de Jesus, entendeu? São animais com aquela decisão de destruição. E Deus compara, Deus que compara esses falsos profetas com chacais, com os cães que não herdarão o reino do céu. Ficarão de fora os cães e os chacais, e Deus compara eles a isso. Então, esses tipos de gente com espírito destrutivo, que tentava destruir o povo de Israel e hoje tenta destruir a igreja de Jesus, falsos profetas, falsos mestres, falsos crentes, falsos pastores, tentando destruir a igreja, que está em outro espírito, não no espírito de Deus, né? Então, isso aí mostra o perigo destrutivo, esse caráter destrutivo, né? É um perigo dentro da igreja, entendeu? E os falsos profetas, né, que estavam lá, é os mesmos que estão hoje dentro da igreja, entendeu? Por isso, gente, estuda a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você que já é crente, o Espírito Santo habita em você, você não vai ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. E muitas vezes, aqueles que são chamados de falso mestre, são chamados de falso mestre pelos falsos mestres, para confundir você e a tua igreja. Porque não tem como alguém ser usado por Deus para curar alguém que é batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, alguém que tem dom de língua, conforme diz a Bíblia, e eu ensino tudo isso aqui nesse livro, certo? Você vai ver que é a mentira aí e as pessoas estão blasfemando contra o Espírito Santo. Entendeu? Isso aí é um cuidado que a gente tem. Jeremias, ele apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Certo? Por quê? Porque chega a hora, gente, que tem o discurso, não pode ser oba-oba, não. Tem hora que você tem que falar a verdade. Tem muita gente indo embora para o inferno porque falta alguém de coragem para dizer a verdade. Amigo, vem cá. Bater nas costas, vem cá. Esse caminho que você está seguindo, segundo a Bíblia, tu está indo para o inferno. Ah, mas tu vai me ofender? Não, é para ofender mesmo. Ou tu toma jeito ou quer ir para o inferno, vai. Mas se você continuar na tua mentira, na tua prostituição, no teu adultério, no teu engano, na contenda, na divisão, entendeu? Na murmuração, você não vai para o céu. Ah, mas você está me ofendendo. Não, é para ofender, então. Já estou ofendendo? Então você escolhe. Então, muitas vezes, gente, tem que fazer igual Jeremias fez. Chega a um ponto que você fica alisando a serpente, alisando, e a serpente cada vez mais venenosa. Tem hora que você tem que cortar o veneno com a palavra e dizer a verdade. Ah, mas alguém gostava da mensagem de Jesus? Ele não morreu, não foi por causa da mensagem? Paulo foi preso muitas vezes, por quê? Por causa da mensagem que ele pregava. Pedro foi preso uma vez, por quê? Por causa da mensagem que ele pregava. Entendeu? O diácono, né? Ele foi morto, apedrejado, por quê? Lá na igreja primitiva. Por causa da mensagem que ele pregava. Muitas vezes tu vai levar pedrada de santarrão, que quer ser melhor do que alguém, quer ser mais santo, por causa da mensagem que você prega. Mas se você quiser flores, prega a mensagem que agrada ao povo. Se você quer flores em vez de pedra, prega a mensagem do falso profeta. Entendeu? É isso que vai acontecer. Então, os falsos profetas, os falsos mestres, eles estão fazendo na igreja, nos últimos tempos hoje, um desserviço. Desserviço. É isso. Entendeu? Vamos para o final agora. Bem, sobre a geração das mensagens falsas. Entendeu? Vamos ver aqui. Israel já havia experimentado falsos profetas, falsos opositores à obra de Deus, né? Tem aqueles que é contra a obra de Deus, atrapalha o máximo que puder, mas a febre da crença em mentira e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui para você.
não se escandaliza não. Existe uma gama muito alta de crente que adora a mensagem falsa e mentirosa. Ele fica andando atrás de mensagem. Às vezes Deus pode te levar num círculo de oração, numa vigília, num culto de oração na igreja, ou em qualquer lugar, e você esperar que Deus use alguém para falar para você. Mas dentro do Espírito e da palavra de Deus. Uma coisa normal. Não é você sair por aí buscando tudo quanto é oração, uma voz profética, e a Bíblia mesmo que você tem que ler, você não lê. Começa a ler a Bíblia e o dia que Deus quiser usar alguém, Ele vai usar. Entendeu? Uma época eu tinha um aviário e alguém falou para mim assim, não vou numa oração que tem aí, porque Deus não usa ninguém, não sei o quê, eu não vou lá não. Quer dizer, ele só ia na oração não para buscar Deus, ele ia para ouvir profecia. Então essas pessoas podem ouvir a voz do diabo e ficar enganada. Já que ele quer ouvir profecia, Deus não quer usar ninguém, o diabo usa alguém. A carne usa alguém. Não pensa você que é só o diabo, não. A carne também. A pessoa, às vezes, fala algo dele mesmo. Não é de Deus. E nem do diabo, é dele. Entendeu? Até uma pregação pode ser da carne. Entendeu? Uma pregação, você vem, aceita Jesus, que vai acabar os teus problemas. Se você é pobre, tu vai ficar rico. Entendeu? Está desempregado, o emprego já está lá te esperando. E vai por aí. Aí não acontece nada, isso não é uma mensagem, eu nunca vi essa pregação na Bíblia. Aceita Jesus para ser salvo. É lógico que as bênçãos vêm decorrente da salvação. Né? Quando Deus me salvou, Ele me abençoou em tudo. Eu na maior da ignorância, mas Ele me abençoou. Então, essa pessoa falou, não vou lá não, que lá Deus não usa ninguém. Aí nesse dia eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou na oração hoje. Eu era acostumado a ir, mas por causa do trabalho eu não estava indo. Eu estava com aviário, né? E a melhor hora de vender era aquela. Mas aí me deu vontade de ir. Quando eu cheguei para buscar Deus, buscar uma direção de Deus, não fui para ouvir profecia, eu nem pensei nisso. Mas quando eu pisei na igreja, Deus usou um profeta e falou para mim. Então você vê que o problema não está nas pessoas que estão orando, não está na oração, o problema está no ouvinte, no que ele quer ouvir. Deus não quer falar para ele daquele jeito. Deus está querendo que ele abra a Bíblia e vai estudar a Bíblia. Entendeu? Então tem pessoa que já fechou a Bíblia e só quer ouvir profeta. Vai ser enganado. E o caminho é esse, vamos estudar a Bíblia e quando Deus quiser usar alguém, Ele vai usar. E na hora certa e no lugar certo. Ele mesmo vai te levar. Entendeu? Então o profeta do Antigo Testamento, ele é, né, a palavra profeta, quando se refere ao profeta legítimo, vem sempre acompanhada de um qualificativo que eu identifico como tal. Entendeu? Os mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas. Então, né, o qual dissera pelo ministério dos seus profetas. Então, o que qualifica, né, sempre quando Deus fala profeta dele, ele fala, né, conforme diz aqui, ele usa sempre um qualificativo para identificar que aquele profeta é de Deus. Porque não existe assim duas palavras, profeta, um profeta do mal, um profeta do bem. Não existe uma palavra que qualifique, mas sempre a que acompanha. Quando Deus fala meus profetas, Ele está falando dos profetas dele, de Deus. Então não tem nada a ver com os falsos profetas. Entendeu? Então não é simplesmente com a palavra profeta isolada que nós vamos saber se a pessoa é falsa ou verdadeira, mas pelo qualificativo que acompanha. Estou dando um exemplo aqui. Meus profetas. Tá bom, quando a Bíblia diz profeta de Deus, ali a qualidade é divina. Certo? Então, profeta que não é de Deus, maus profetas, falso profeta. Entendeu? É isso aí. Então, quando Deus servo também, né? Meus servos. Bem, o povo de Deus sempre será destrado pelo mundo. Jesus disse, né, que no mundo teria o quê? Aflições.
Então, Jesus falou uma palavra muito importante. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Está dizendo? Então não adianta, você nunca vai conseguir ser amigo do mundo. Que o dia que você conseguir ser amigo do mundo, você vai se tornar inimigo de Deus. Acabou o assunto. Entendeu? Está lá em Tiago 4. Não adianta, se tornou inimigo de Deus. Então não tem como. O mundo sempre vai ser teu inimigo. Não adianta você querer calar o mundo, porque você só cala o mundo quando você converte alguém. Você só cala uma pessoa no mundo quando ele se salva, quando ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Entendeu? Então os portadores da mensagem falsa, né? Deus revelou a Ezequiel fraude divulgada pelos falsos profetas. Eles se posicionavam contra vozes de Deus e apresentavam como enviados por Deus. Então o falso profeta, ele sempre vai se apresentar como um enviado de Deus. Ok? Então, mas a ira de Deus, ela se manifesta contra os falsos profetas, porque aonde tem mentira, entendeu? Que é o oposto da verdade, traição, que é o oposto da fidelidade, ali está o diabo. Entendeu? O Espírito de Deus não vive num ambiente de traição, o Espírito de Deus não vive numa pessoa num ambiente de mentira, de falsidade. Não, o Espírito Santo não é. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então não adianta você querer ouvir Deus falar, só se for Deus usar, né, sair da regra, entrar na exceção por alguma razão. Mas em regra, onde tem a mentira, o Espírito Santo não está, porque ele vai usar alguém se estiver vivendo na verdade. Entendeu? Então, para encerrar aqui, a sentença contra os falsos profetas vinha de Moisés falar em nome de Javé, sem que estivesse autoridade, era crime. Também você não podia dizer, assim diz o Senhor, e não é Deus que está te usando. No Velho Testamento ele morria. Só quando chegou no tempo da desordem, os próprios que tinham que cumprir a lei estavam vivendo no mesmo pecado. Então hoje a gente deve tomar muito cuidado. Profetas do Novo Testamento, aqueles que têm o dom de profecia, cuidado quando você abrir a boca. Assim diz o Senhor. Ou, se não é Deus, cuidado, vigia. Não toma o lugar de Deus, não. Tá? Então, muito cuidado em dizer, assim diz o Senhor, é o Senhor que vos fala, e se não é o Senhor, vai ficar estreito para a gente. Eu tenho o dom de profecia, certo? Mas eu tomo muito cuidado para ver, Deus está me usando, eu tenho que ter essa parte, Deus faz a parte dele, ele me usa, mas eu faço a minha parte. Tem que ter fé para ser usado por Deus, entendeu? Então, era essa situação. Os discípulos desses falsos profetas, olha só, os discípulos de falsos profetas e os falsos doutores ainda estão por aí desencaminhando o povo, disseminando heresia. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem na igreja. Querido, vigia, estuda a Bíblia, ora ao Senhor. Todo movimento estranho que aparecer na igreja, se tu é o pastor, corta, se é o líder, sai fora disso, desfaz isso. Se você não está ali adorando a Deus, não segue isso não. Tudo que não bate com a Bíblia, sai fora. Sai fora. Ah, é isso, tá bom, me mostra aqui. Não, mas sabe como é que é? Eu não sei como é que é, não. Eu sei que tem que estar na Bíblia. Está entendendo? Se você for esconder a palavra de Deus no teu coração, você não vai pecar contra Deus. Só se você quiser, né? E ninguém peca, não sabia. Vamos vigiar, entendeu? Então, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso. Não pensa que nesse mundo que a gente está, não tem falso, tem. E você que tem que ter discernimento para entender. Não seja bobinho ou bobinha. Aqui, nada, até eu posso decepcionar você. Eu sou humano. Só teve um que pisou na terra, não deixou brecha, Jesus. Até hoje o diabo está procurando uma brecha nele, não achou e não vai achar nunca. Agora a gente pode vacilar. Não é uma regra, é uma exceção. Não é uma regra eu estar vacilando tanto. Então eu não sou crente mais, estou desviado. Mas como humano que somos, pode haver uma exceção.
Você pode, de repente, cometer um erro que você falar uma coisa que você não devia. Isso aí acontece, né? Mas não significa que você está no pecado. É igual você sai com seu carro. Você sai para bater? Não, mas pode acontecer um acidente, você bateu com seu carro, mas não é o que você queria. O pecado é a mesma coisa. Pode acontecer um acidente, você pecar, mas não é a regra, tá bom? Então Deus te abençoe. Vigie com os falsos profetas, vigia, ora e pede discernimento de espírito a Deus, que é um dom muito necessário, mas leia a Bíblia. Leia, estude e pratique, tá bom? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela não vai deixar você ir na conversa dos falsos profetas, falsos doutores, tá bom? Então, Deus te abençoe, não se esqueça, se desejar tá aí, e faça sua inscrição aí, tá bom? Um abração, compartilhe com seus amigos, seu grupo, dá seu like, me ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Um abração, tamo junto, hein?